Boa noite, muito boa noite. Quem está por aqui nesta live terapia desta segunda-feira, dia 17 de abril de 2023? Olá, 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 muito boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Um prazer ter você aqui comigo. Não deixe de se apresentar aqui nos comentários, porque muito me interessa quem você é. E se não for te pedir demais, eu gostaria que você me contasse se você vem sempre, se você é da casa, se é a primeira vez que você vem. Então vamos que vamos aqui aquecer. Bom, sempre antes de nós entrarmos no tema que foi escolhido por você, pela maioria, eu gosto da gente aquecer um pouquinho com algum pensamento, com alguma reflexão, que na maioria das vezes, como hoje, por exemplo, eu não ensaio, eu não penso, eu deixo brotar assim no coração. Então eu gosto assim de sentir para que lugar vai, né? Mas ó, eu tô falando que eu quero falar espontaneamente, mas eu lembrei que eu tô em dívida, né? Porque eu fiz um post com vocês, fiz um post para vocês falando da personalidade, dessa personalidade perversa, dessa personalidade preocupante, desse transtorno chamado psicopatia, né? Eu já quero abrir dizendo assim, eu não sou a pessoa mais indicada para falar, porque eu acho que quem deve falar desse assunto é um psiquiatra, né? O psiquiatra, ele sabe como ninguém falar sobre psicopatia. Mas eu, como metida que sou, eu, como uma pessoa curiosa que sempre fui, eu, como uma pessoa que adora comportamento e que não dá para negar que muitas vezes eu já cansei e perdi a conta de situações que eu acompanhei, de pacientes que me procuraram e que, no final das contas, existiram suspeitas gigantes de várias dessas pessoas terem se envolvido com personalidades psicopáticas, tá? Então, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho desse transtorno. Eu quis frisar que o ideal é você escutar de um eu ia falar de um psicopata, é ótimo. Você escutar de um psiquiatra, né, um médico psiquiatra, de uma médica psiquiatra, porque ela vai trazer esse conteúdo de uma maneira vinda de um especialista na área, que eu acho que é o ideal. Mas eu me sinto à vontade também para falar um pouquinho para vocês e para trabalhar o quê? A prevenção, porque quando a gente conhece um pouco do perfil, a gente consegue se prevenir mais, a gente consegue identificar melhor, ok? Ficou bem claro? Bom, primeiro que quando a gente fala, eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem assim, nossa, fulano é um psicopata, é um louco, né? Então, ou então, fulano é um psicopata, é um doente, este é um doente. Então, assim, primeiro que psicopatia, tá? Não tem nada a ver com loucura. E psicopatia não tem nada a ver com doença, tá bom? A gente não tá falando de um doente. Doença, gente, a gente trata, né? Doença a gente trata, doença a gente cura. Quando a gente fala da psicopatia, a gente está falando de um transtorno de personalidade. Isso é super importante. Transtorno de personalidade, uma forma dessa pessoa de ser, e neste caso, extremamente nociva socialmente. A gente tem níveis de psicopatia. A gente não tem um tipo só. Muitas vezes a gente vê nos noticiários o transtorno da personalidade, a psicopatia, como algo muito, muito comum de um serial killer. A gente vê nas séries, né? Ficou na moda, então a gente vê séries sobre isso, a gente vê livros sobre isso, a gente vê na notícia, aí nas redes sociais, em tudo que é meio de comunicação. Só que é importante a gente lembrar que tem níveis de psicopatia, tá? Você pode ter um psicopata mais leve, você pode ter uma psicopatia mais assim, mais moderada, e a gente pode ter a psicopatia severa, que são esses casos que levam à morte, que são esses casos do serial killer, tá bom? Agora, na maior parte das vezes, o que muitas vezes passa desapercebido é aquele 171, né? É aquela pessoa que vai te sugar, vai tirar tudo de você que ela puder e que não vai cometer, como fala,
Eu tô até com medo de falar as palavras aqui e o Instagram me bloquear aqui por algum motivo, né? Então vou tomar cuidado com as palavras que eu uso. Mas enfim, a gente não precisa chegar a esse cenário grotesco que a gente acaba vendo, tá? Nos noticiários. Eu acho que a gente pode pensar no que está mais comum, no que a gente encontra muitas vezes e que pode ter ao seu lado e você nem imaginar, que são essas pessoas que vão te sugar ao máximo, que a gente pode chamar do quê? De vampiros emocionais, que são extremamente nocivos para você. Tá? Então essa pessoa pode estar na sua família, essa pessoa pode estar no seu círculo de amigos, essa pessoa pode estar aí no teu trabalho, essa pessoa pode estar se relacionando com você, dormindo com você, veja bem, né? E você nem imaginar. Então vamos lá. Psicopatia a gente não tem cara, tá? Porque às vezes você pensa em psicopatia, você fala, nossa, o sujeito deve ter aquela cara de mal. Não, muito pelo contrário, tá? Normalmente o perfil do psicopata é aquele cara super gente boa, tá? Eu tô falando aquele cara, mas pode ser aquela mulher, tá? Não necessariamente a gente vai entender que a psicopatia só vai existir em homens. Não. A psicopatia ela pode existir em mulheres também. Os estudos mostram que existem mais psicopatas homens, né? Isso porque existem aí algumas questões do mecanismo funcional cerebral. Por quê? Porque normalmente o psicopata ele tem um mecanismo cerebral predominantemente racional, tá? Predominantemente racional. Então, o psicopata ele sabe, por isso que ele não é doente, por isso que ele não é louco, por isso que ele é um transtorno de personalidade nocivo, perverso, manipulador, estrategista, extremamente sedutor, muitíssimo inteligente, sabe exatamente o que fazer, sabe exatamente como fazer, sabe exatamente como te envolver, tá bom? A gente chama o psicopata em algumas regiões de camaleão, tá? Ele é camaleônico. Ele sabe exatamente como ele vai se camuflar em situações para que ele consiga aquilo que ele deseja. O que o psicopata, né, o indivíduo com esse transtorno de personalidade, o que ele busca? Ele busca status, ele busca poder, ele busca sucesso em alguma coisa que ele entenda que seja importante para ele. Então a gente tem psicopatas de tudo que é tipo, mas normalmente esse psicopata ele vai sempre buscar destaques, tá? Ele sempre vai buscar tirar proveito. Isso é muito comum. O psicopata não tem empatia. Então, ele não adianta você querer provocar nele algum tipo de sensibilidade ou então comoção. Ele não vai se comover. Não adianta. Não adianta você ficar falando pra ele, tentar comover. Ai, mas ele tinha que fazer psicoterapia. Não vai fazer psicoterapia, a não ser que ele faça psicoterapia como uma ponte estratégica. Tá? Então ele faz a psicoterapia como uma estratégia para mostrar para você alguma coisa que ele entenda que seja importante para conseguir algo de você em seguida. Tá? Então, ai, mas ele chorou. Você conhece lágrimas de crocodilo? Já ouviu falar esse termo? Que o crocodilo, quando ele tá com a presa ali, quando ele tá mordendo, comendo a presa, sai lágrima do olho, né? De tanta força que ele faz ali naquele momento. Então, sim, lágrimas de crocodilo. O psicopata, ele facilmente teatraliza. Então, facilmente ele vai reproduzir uma emoção que não é fidedigna, que não é legítima, porque o psicopata ele não tem esse ímpeto emotivo, ele é 100% razão. Aliás, vale um parêntese muito interessante, que eu já vi muitas pessoas... deixa eu responder essa pergunta, por acaso eu vi aqui, tá? É tipo narcisista? Grava uma coisa importante. O narcisista não necessariamente seja um psicopata, tá bom? O narcisista não necessariamente seja psicopata, mas os traços narcísicos, esses traços narcisistas que a gente fala da vaidade, do comportamento hipercentrado, do movimento muito buscando o olhar para si mesmo, isso o psicopata tem, tá? Então muitas características aí conhecidas da personalidade narcisista, o psicopata tem, mas o narcisista não necessariamente seja um psicopata, tá bom? Então a gente não pode colocar no mesmo balaio, porque a psicopatia, a gente está falando de um transtorno, o transtorno de personalidade narcisista é um transtorno sério, é um transtorno preocupante, que é muito difícil
de lidar e traz sim prejuízos e muito quando você se relaciona com um narcisista, sim. Mas a gente não está falando de uma psicopatia, tá? O narcisista, por mais que ele tenha pouca empatia, ele tem alguma. O narcisista, ele pode sim se emocionar, o narcisista, ele pode sim sentir, ele pode se comover, pode acontecer sim, tá bom? Agora, o psicopata não. Psicopata não. Pensa uma pessoa impermeável emocionalmente. É o psicopata. Por isso que ele é muito perigoso. Porque ele tem uma estratégia daquilo que ele vai fazer e ele tranquilamente, ele vai mentir pra você com uma facilidade absurda. Ele vai criar personagens de uma maneira facílima. Ele vai montar estratégias, ele vai te envolver, ele vai te manipular de uma forma que você vai estar manipulado e que você não vai acreditar que você esteja manipulado. Que, aliás, a boa manipulação é quando você não sabe que está sendo manipulado, né? Você está super manipulado e você está defendendo a pessoa que te manipula e brigando com a tua amiga, com a tua mãe, com a tua família, defendendo aquela pessoa com unhas e dentes. Por quê? Porque como essa pessoa sabe te envolver, como psicopata ele sabe exatamente como se posicionar, ele vai fazer com que você fique completamente na dele. De novo, gente, para quem entrou depois, eu tô falando na dele, mas pode ser na dela também, tá? Tem psicopata mulher também. Então, é super importante que você perceba que, conforme você vai se relacionando com esse psicopata, enquanto ele não tirar tudo que ele quer de você, de acordo com aquilo que ele se propôs, ele vai o tempo inteiro assim. Vamos supor que ele tem ali uma estratégia com você e ele vai conseguindo isso que ele quer. Daqui a pouco você vê uma pista e você começa a desmascará-lo. Você pensa que ele tem vergonha, que ele vai ficar tímido, que ele vai se sentir mal, culpado? Não, isso quem tem é a gente, que é passional, né? Somos nós. Ele não. Ele vai se preocupar no sentido de você pegar ele com a boca na botija, entendeu? E aí ele vai facilmente tentar fazer um movimento, um plano B aí, pra reverter a situação e ainda te deixar bem culpado. É muito comum a gente se sentir super culpado quando a gente se relaciona com pessoas, né, desse transtorno. Bom, gente, teria milhões de coisas para falar, mas o principal que eu queria falar para vocês são essas características, né, do psicopata e falar para vocês, por favor, vocês todos que estão nessa live, parar de se referir ao psicopata como doente. Ah, ele é doente. Não, gente, isso não é uma doença. Isso é um transtorno de personalidade. Isso é uma forma de ser. É um modo de ser. É a maneira que essa pessoa é, entendeu? Aí as pessoas perguntam assim, mas ele sabe que ele é psicopata? Gente, provavelmente não. Provavelmente não e provavelmente nunca vai reconhecer que seja. Mas ele é, né? Ele é. Ele é por quê? Porque você vai ver o histórico dos movimentos e dos estragos que essa pessoa já fez na vida dela. Independente se ela tem um nível leve, moderado ou severo de ser, tá bom? São pessoas que cometem estragos sérios por onde passam. E são pessoas que, tem todos os tipos, tá? Todos os tipos. Tem aquele que faz um golpe atrás do outro, tem aquele que chega ao cúmulo, né? Que é o mais grave, que ele acaba tirando a vida das pessoas. Tem aquele que vai juntando dívida atrás de dívida, vai tirando tudo das pessoas que pode, vai suga, faz isso com a mãe, faz com o pai, faz com o irmão, faz com tudo. E normalmente pode ter vícios associados, tá? Pode ter vícios, porque o psicopata gosta desse mundo, né? Desse mundo que não tem limites, esse mundo que briga com as regras, esse mundo que é tão ruim, né? Esse lado do mundo que é tão podre. Posso usar esse termo? Podre, acho que é isso. Então a gente tem que ficar de olho. Quando a pessoa... Por isso que assim, gente, pessoa chegou na sua vida do nada. Presta atenção. Caiu de paraquedas, tá? Mal te conhece, já te promete mundos e fundos. A pessoa parece assim perfeita, impecável. Só que, ao mesmo tempo, você não consegue saber, você não consegue conferir aspectos da vida dela. Você não consegue ter contato com pessoas do mundo dela. Ela tem mil desculpas pra você. Ah, foi abandonado, todo mundo morreu, ou mora em outra cidade, mora em outro país, mas não dá pra ver e tal. Dá muita desculpa pra você não entrar no mundo dela. E é só ela, tá? Só que ela se coloca assim, apaixonada, perfeita, tal.
E no decorrer do relacionamento, o que ela vai te mostrando? Você vai pegando, quando você se relaciona há muito tempo com um psicopata, né? Muitas mentiras, você vai pegando essa pessoa com uma postura inconsistente, você vai vendo que ela não vai conseguir com o tempo, né? Cumprir aquilo que ela te promete. Só que assim, você vai ver o tempo inteiro essa pessoa te pedindo desculpas, essa pessoa querendo realimentar um ciclo vicioso com você. E é muito fácil você notar que é você quem dá, você quem faz, e essa pessoa faz muito pouco, quase nada, mas te promete muito, né? Promete mundos e fundos porque é super estratégica, porque sabe muito bem como te envolver. Então você vai percebendo assim, é muito comum você ver, você vai se acabando com esse tipo de pessoa, né? Você vai se acabando. Você vai se despersonalizando, você vai se perdendo, você vai se esquecendo, o tempo vai passando e você vai percebendo que cada vez mais você vai perdendo. Você vai se perdendo de si, você vai perdendo teu vício, tua luz, né? Porque essa pessoa ela vai sugando. E você ainda gosta dessa pessoa, por incrível que pareça, você gosta, porque você gosta daquilo que ela contou pra você que ela era, mas não daquilo que ela é. Porque se você parar pra pensar, um psicopata, uma psicopata, essa pessoa só tira de você. Ela só suga de você. Ela não te dá nada, ela tá o tempo inteiro jogando, ela tá o tempo inteiro alimentando a vaidade dela em cima de você, ela tá o tempo inteiro tirando proveito de você, daquilo que você pode dar pra ela. Então não é raro você ter pessoas caindo em golpes de psicopatas, pessoas se relacionando com psicopatas, se afastando de tudo, se afastando da família, se afastando dos amigos, essa pessoa mudando o jeito dela de ser, deixando de fazer coisas. O tempo vai passando e ela vai cada vez mais adoecendo, ela vai cada vez mais se perdendo. Então, assim, se relacionar com um psicopata é algo muito triste. Eu sei que não é fácil sair dessa relação, porque não é fácil acreditar. Porque como você tá muito envolvido e o psicopata dá muitas desculpas, ele tá o tempo inteiro arranjando um jeitinho de falar aquilo que você quer ouvir, você quer isso, presta atenção nisso. Presta atenção nisso, porque pode estar acontecendo com você, ou pode estar acontecendo com uma pessoa que você gosta, e é tão importante isso de alguma forma entrar na tua cabeça. Se não for agora, pelo menos se eu deixar uma sementinha aí, eu já vou estar feliz, tá? Ó, às vezes, a gente quer tanto acreditar naquilo que a gente deseja, porque a gente sabe que perdeu tempo, porque a gente sabe que já passou por muita coisa, porque a gente sabe que já fez vista grossa para muitas outras coisas, porque a gente sabe que a gente investiu pra caramba naquela relação, e aí tudo que a gente quer é acreditar que vai decolar, que vai funcionar. Aí a gente faz até vista grossa pra umas coisas, não faz? Assim, só pra mim aqui, né? Faz uma vista grossa, meio que fica negociando consigo mesmo. Você faz isso? Se conta várias histórias, porque é difícil aceitar, é difícil acreditar. Eu sei, mas ó, por mais tempo que você tenha passado com essa pessoa, por mais que você tenha investido o máximo de si, por mais que você queira super acreditar naquilo que essa pessoa te promete, naquilo que ela te oferece, você precisa olhar para aquilo que você tem. Você precisa olhar para os fatos. Eu sei que é complicado, eu sei que dói pra caramba, é fácil falar de fora, né? Mas se você não olhar para aquilo que você tem e você perceber o quanto que você tá perdendo, se perdendo, o quanto você está se despersonalizando, o quanto o tempo está passando, o quanto a vida, ó, é um sopro, você vai perder muito mais. Então esquece um pouco o que já passou e olha para o que pode ser. Você precisa encarar. Porque sim, é doído pra burro, mas a gente precisa reconhecer que tem muita gente legal no mundo, tem muita gente que tem jeito nesse mundo, mas tem outras que não. E esse é o caso do psicopata, da psicopata. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque esse jeito mentiroso, manipulador, estrategista, interesseiro, vampiro emocional, aproveitador, oportunista, é o jeito dele de ser. Entende? Isso a gente não consegue mudar. Não tem jeito.
seja o nível que for. Seja leve, seja moderado, seja severo. É o jeito dele de ser. E se a gente finalmente considerar que sim, o mal existe, esse é o mal. Prazer, este é o mal. Eu sei que a gente não quer acreditar. Tem um lado nosso que custa. Mas assim como o bem existe, e o bem é lindo, e o bem é que nos dá esperança na vida, o mal também existe. E se a gente puder se atentar ao mal, se a gente puder também observar como ele se mascara, a gente vai conseguir fazer o quê? Evitar cair nessa cilada. E inclusive sair dessa cilada, se a gente tiver. Porque se você tem força para me escutar aqui, você tem força para refletir, para pensar, e só você pode cair em si e procurar ajuda para sair daí, porque eu sei que não é fácil. Isso aqui é só uma live terapia. Isso aqui é só um espaço que eu tô falando alguma coisa para, florescer dentro de você. Mas os movimentos para serem feitos, muitas vezes a gente está tão atado, a gente está tão envolvido que sozinho a gente não consegue. Então, não deixe de procurar ajuda. Lembra de alguém que você gosta muito? Chega para essa pessoa e fala. Se você não quiser falar muito, fala assim, olha, eu não quero falar muito, mas eu preciso de você um pouco mais perto, porque eu preciso de ajuda, não tô legal. Porque às vezes você não tem nem tão desenvolvido isso que está acontecendo com você. E essa pessoa vai conseguir te ajudar. Seja para você começar uma psicoterapia, seja para entender o que está acontecendo exatamente com você, porque às vezes a gente adoece nessas relações. Às vezes a gente desenvolve um transtorno de ansiedade, a gente desenvolve uma depressão por estar num relacionamento assim. Isso não é vergonha, viu? Isso não é vergonha. Pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer um. Mas você reconhecer e você poder fazer movimentos para sair daí é o seu direito. Você pode. E quando você sair daí, tem tanta coisa boa para te esperar. Você nem imagina quantas possibilidades que você tem. Grava o que eu vou te falar. Não desista de você. Desista de insistir em pessoas que não têm jeito. Porque esse jeito é o jeito dela de ser. Tá bom? Bom, falamos sobre psicopatia para dar uma aquecida aqui nas turbinas da nossa live terapia, mas não foi esse o tema escolhido por vocês. Esse foi o tema que vocês bombardearam lá, que eu fiz um texto sobre, e aí eu achei justo vir falar sobre isso, tá? Mas nós vamos falar de... Gente, eu vou falar só uma coisa para vocês. Eu tô vendo uns recados aqui pedindo dinheiro, essas coisas. Esse espaço não é para isso, porque tem muitas pessoas, infelizmente, que se aproveitam desse discurso e não é sincero, não é verdadeiro. Eu não estou dizendo que a mensagem aqui não seja verdadeira, mas tem muitas pessoas que fazem essas mensagens e não é algo verdadeiro. Então, olha, cuidado para quem dá dinheiro sem saber para onde está dando dinheiro, tá bom? Cuidado. É muito importante esse recado aqui. Esse não é a intenção aqui dessa live terapia não é essa, tá bom? Então, eu gostaria muito que vocês tomassem cuidado com essa história de ficar fazendo pix e dando dinheiro aleatoriamente, sem saber direitinho para onde vocês estão dando, tá bom? Porque tem gente sim que tá passando necessidade, é verdade, mas tem outras que se aproveitam desse movimento de quem tá passando necessidade, pede dinheiro também e vocês dão. Muitas vezes a pessoa que dá é aquela que não tá conseguindo nem dinheiro para ela mesma, você vê? Né? São pessoas de bom coração que fazem esse movimento. Então, gente, cuidado, tá bom? Só um alerta aqui, muito cuidado, porque eu tô vendo que está acontecendo direto nas live terapias aqui e eu não acho isso legal, que eu não é o lugar para isso. Bom, vamos lá. Tema vencedor. Ó o tema vencedor aqui. Ó, pendências de relacionamentos. Vamos colocar aqui, ó, de um jeito menor, ó, pendências e influências, esse tema é bom, e influências, pendências e influências de relacionamentos antigos nos atuais. Ah, nos atuais não, né?
no atual, pelo amor de Deus, um relacionamento só tá bom. Não é? Tá bom demais. Pronto. Foi. Foi. Foi, maravilha. Vamos lá. Opa, vou aqui. Então, Patrícia, sabe por que eu não cancelo o comentário? Porque eu acho importante essa troca nossa, sabe? Eu acho essa troca valiosa. Eu não consigo ler tudo agora, mas eu leio depois. Então, por isso que eu não cancelo os comentários. Só tô falando pra vocês ficarem espertos aí, tá bom? Com essa história. Vamos lá. Ó, se você ainda não chamou aquela tua amiga, aquele teu amigo, dá pra clicar aqui no botão inferior, no aviãozinho, já chamar aquela pessoa pra assistir essa live aqui. Pendências e influências de relacionamentos anteriores no atual. Acontece com você? Já aconteceu? Qual a tua opinião sobre isso? Tudo que a gente não resolve na nossa vida fica marcado, fica pesado e nos desorganiza na continuidade da nossa jornada. Os relacionamentos que a gente vive, da mesma forma que a gente capricha tanto para abrir a porta para que eles entrem, para que eles aconteçam, nós precisamos também caprichar na forma que nós fechamos essa porta. Primeiro que a vida dá voltas, e é muito importante consideração, respeito. É muito importante o reconhecimento do tempo que essa pessoa e que você compartilhou junto. Nem todo mundo pensa assim. A gente tem aí inúmeros casos de uma falta de responsabilidade afetiva absurda, pessoas terminando o relacionamento por mensagem de WhatsApp, pessoas não terminando, simplesmente bloqueando, excluindo, deixando de falar do nada, pessoas que simplesmente agem como se nunca tivessem visto a outra, sendo que dormiram e acordaram juntos por muito tempo ou tempo suficiente para que se desenvolvesse um grau de intimidade. Fato é que muitas pessoas tratam as outras de uma maneira descartável. O ser humano, às vezes, para mim, parece que esquece que é humano. Age de uma forma robotizada, como se nada mais interessasse que não fosse alguma situação atual do momento que lhe seja considerado mais oportuno. Então, é importantíssimo que a gente aprenda e a gente se concentre na forma de fechar ciclo. Ah, Pamela, mas a outra parte não me deu nem tempo para isso, não me deu oportunidade para isso. Quando eu vi, simplesmente sumiu, deixou de falar, ou quis terminar, eu não queria que fosse assim e tal. Independente da forma que é, fechar uma história não necessariamente precisa ser com a outra pessoa. Nem todo mundo te dá a oportunidade de ser escutado, a oportunidade de você falar. Tem gente que tá preso demais nas suas ideias, tem gente que não tem escuta disponível, mas você precisa desenvolver isso dentro de você. Costumo dizer que nem todo mundo termina no mesmo tempo em que o término acontece. Muitas vezes a pessoa termina com a gente não terminou nada. A gente não queria terminar. A gente simplesmente ainda tá lá, em algum lugar, da promessa que existiu, da vontade, do desejo, daquilo que a gente construiu. É como se alguém saísse daquele castelo que a gente montou e deixasse a gente lá, em algum lugar, em algum ambiente dele. E a gente fica lá, meio que tocando a vida de uma maneira robotizada, de uma forma meio até zumbi, mas dentro de nós a gente está preso naquilo que a gente gostaria que tivesse sido, nos sonhos, nos planos que a gente fez, naquilo que a gente confiou, acreditou, se dedicou e contou para si mesmo que tinha que ser, que era assim que era para acontecer. Mas aí a vida veio com um golpe fatal e impôs pra gente o término. Então, esse término ele pode ficar assim, meio inacabado, de um lado só. De um lado não aconteceu, fluiu. O sujeito já tocou a vida, já tá em outra. Se bobear, nem fala mais com a gente. Ou até fala, mas de uma maneira totalmente indiferente. Mas a gente dentro, aqui, em algum lugar, ainda tá ali, esperando entender, esperando alguma explicação, alguma justificativa plausível.
esperando entender onde a gente falhou, onde errou, o que aconteceu, qual foi a parte da história que a gente perdeu. Mas muitas vezes, enquanto esse barulhão acontece dentro da gente, lá estamos nós, tentando seguir em frente, tocar a vida, conhecer alguém legal, quem sabe, talvez até pressionado pelas exigências sociais, por aquilo que a gente entendeu que tem que fazer, aquilo que a família cobra, aquilo que a gente acha que deve, e como, né, aquele perfil de que se cobra bastante, mas esquece dos recursos que tem, a gente vai seguindo o barco, mesmo que o barco esteja completamente furado, mesmo que o barco esteja completamente indisponível, atrapalhado, carregado. E eis que entramos num relacionamento. No relacionamento que a gente acha que tem que ter, no relacionamento que a gente acha que precisa acontecer. Ou pode ser até um relacionamento legal. Pode ser um relacionamento com uma pessoa bacana, uma pessoa que até mobiliza sentimentos na gente. Mas enquanto a gente não tiver bem resolvido, enquanto a gente não tiver entrado em acordo conosco mesmo, enquanto a gente não tiver arquivado muita coisa, ou mesmo não tiver nos desprendido de outras tantas, enquanto a gente não tivesse perdoado de fato ou perdoado alguma coisa que nos fizeram, enquanto a gente não tiver aceitado que aquele não dava mais para continuar, dificilmente a gente vai conseguir abraçar um novo relacionamento de uma maneira integral, inteira. É como se a gente entrasse parte do nosso corpo. Sabe quando você entra na água sem molhar a cabeça? Porque você fala, não, vou molhar o cabelo, vai dar uma trabalheira, depois eu tenho que sair à noite, não vai dar tempo de lavar, de secar, então eu vou molhar só uma parte. Tudo bem, você entrou na água, mas será que você curtiu mesmo? Porque quando a gente entra na água, pra gente curtir, a gente tem que mergulhar, a gente tem que relaxar, a gente tem que boiar, a gente tem que se libertar, não é? E relacionamento não é muito diferente. Se a gente entrar só com a água até o umbigo, ou mesmo só molhar a pontinha do pé, a gente vai sentir muito pouco. A gente vai se permitir sentir muito pouco. Exatamente como a gente faz com o esquema da água. Então, as pendências dos relacionamentos mal resolvidos, as pendências do relacionamento que não foi bem fechado, bem encerrado, aqueles pedaços que nos impactaram demais, traumas que a gente não tratou, isso vai assombrar e muito qualquer que seja a relação que a gente tenha. E você sabe uma coisa que acontece demais? A gente nem percebe. Eu vou te falar aqui, eu aposto que você vai deixar uma luzinha acender aqui, um alarmezinho. Espero eu. Quando a gente tem pendências dos relacionamentos passados, ou de algum relacionamento que seja, ou mesmo essa pessoa que você se relaciona, que ela tenha, facilmente ela vai projetar, ou a gente vai projetar na pessoa algum desses pontos, um desses fantasmas, sabe? Que ficaram ali assombrando a gente. Muitas vezes, o débito que a gente cobra da pessoa com a qual a gente se relaciona não tem nada a ver com ela, mas sim com quem a gente já se relacionou. Ou a maneira como essa pessoa aí te trata algumas vezes e fala que você fez isso, fez aquilo, e você fala, caramba, mas eu nunca fiz isso. Então, de que você está falando? Pois é, não está falando sobre você, ela não está te vendo. Ela está simplesmente projetando o que ela não tratou, o que doeu, o que machucou, o que ela ainda não conseguiu ressignificar em você. Quantas vezes a gente paga o pato do outro, da outra, tem nada a ver com a gente. Isso acontece exatamente porque tem questões que não foram bem resolvidas. E aí, a pessoa emendou um relacionamento ou entrou numa relação sem trabalhar essas questões dentro dela, batata. Vai jogar a conta para essa outra, para esse outro e às vezes até a gente pagar. Por isso que é importante em alguns momentos a gente parar e olhar, opa, peraí, você está falando de quem? Porque essa pessoa não sou eu. Eu lembro uma vez que eu me relacionava com uma pessoa e essa pessoa, ela sempre achava que eu tava mentindo, sabe, das coisas que eu falava. E eram coisas triviais, assim, situações triviais. Ai, não, você tá mentindo. Ah, você tá sei o quê, bababá. E aí eu ficava pensando, mas por que essa pessoa sempre acha que eu tô mentindo, né?
por que eu mentiria isso aqui? Por que eu mentiria aquilo ali? Até eu entender que na relação passada dessa pessoa, a ex, né, mentia muito, mentirinhas assim, bestas, sabe? Mentirinhas cotidianas. E isso não é o meu jeito de ser, né? Muito pelo contrário, às vezes eu sou tão transparente que eu pareço tonta, sabe? De tão transparente que eu sou, eu pareço tonta. Então, quando falava isso pra mim, eu falava, nossa, caramba. Quando eu comecei a entender que essa pessoa colocava em mim aquilo que não me pertencia, eu comecei a falar assim, deixa eu te falar uma coisa. Oi, sou eu que tô aqui, a Pamela. Tudo bem? Não, eu não sou a fulana, eu sou a Pamela. Eu, Pamela, tenho um monte de defeito, mas esse defeito aí não sou eu, não. Essa característica não é minha, não. E quando eu comecei a mostrar isso, a pessoa começou, não, mas como, né? O que você tá falando? Eu falei, não, porque você tá colocando em mim uma característica da tua outra relação, né? E essa característica aqui não se adequa a esta relação. Então, muitas vezes, isso aparece também, vocês me fizeram lembrar uma coisa interessante, isso aparece também em crenças. Você já conversou com pessoas, assim, ou já se relacionou com pessoas que traz umas crenças, assim, cristalizadas? Tipo, toda mulher é interesseira, ou todo homem trai, ou toda vez que casa faz isso, sabe? Umas regras, assim, cristalizadas. Então, é muito interessante que quando as pessoas trazem essas regras cristalizadas, quando a pessoa já traz isso num pacote fechado, tipo é isso e pronto, é legal a gente tentar desconstruir, se a gente gostar da pessoa, né? Se a gente achar que vale a pena. Porque nada é tão estanque assim, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado pra gente não colocar no outro aquilo que não seja dele. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, vamos supor, que você já levou muito na cabeça, sabe? Você já levou, literalmente, né? Já levou muito, as pessoas já te fizeram de gato-sapato, já te largaram sem explicar, a pessoa não te valorizou, a pessoa fez isso, tá, então você já tá assim super ferido. Tá? E vamos imaginar que você não tenha se curado bastante, vamos imaginar que você não tenha se tratado o suficiente. Facilmente você vai ser uma pessoa arisca nos relacionamentos. Facilmente você vai entrar numa relação e se você não cuidar, você vai ter dificuldade de se entregar, você vai desacreditar naquilo que a pessoa fale, você vai ficar meio gato escaldado. Você fica assim? Meio gato escaldado, a pessoa fala, por exemplo, nossa, você tá linda. Você fala, tá falando isso aí só porque quer me levar pra cama. Ou então, tá falando isso aí, fala pra todas. Não, tá falando isso aqui por quê? E aí você não vai conseguir se apropriar daquilo que a pessoa fala pra você, entendeu? Você vai ficar excessivamente desconfiada, excessivamente desconfiado. Então é muito importante que a gente sempre lembre da nossa história, daquilo que a gente passou, e se dê conta se a gente está colocando no outro pedaços que não foram bem elaborados, que podem ser sempre ressignificados por nós, tá? A pessoa está chegando na tua vida, essa relação que vocês estão construindo é uma página em branco, é algo empírico, vocês vão construir juntos ali. Cuidado para não ficar colocando, vestindo o outro de experiências que foram suas vividas com a outra pessoa. Eu fui traída a minha vida inteira. Não quer dizer que você vá ser traído agora. Todo homem é controlador. Não quer dizer que este seja. Cuidado com essa forma de pensar, com esses rótulos que você compartilha mentalmente consigo mesmo e você fica repetindo para você o tempo inteiro e que você fala para os outros também. Isso te contamina mais e mais. Eu sei que não é fácil, eu sei que quando a gente vive situações, às vezes passou muitos anos com alguém, foi um relacionamento sofrido e tal, eu sei que é difícil acreditar, eu sei que é doloroso, eu sei que dá um medo danado de se ferir, então é muito comum que você faça o quê? Você sabote. Tanto medo, né? Eu falo que assim, às vezes a gente sofreu tanto, às vezes a gente passou tanto perrengue no relacionamento, que quando aparece alguma interação legal, a gente não consegue nem acreditar, né? Não tem nem roupa pra usar pra isso, não é meio assim? Gente, não é possível, né? A gente já começa a pensar, não, o fulano, não, certeza que é um psicopata. Não, certeza que quer tirar um proveito.
certeza que não vai me ligar amanhã, certeza que vai sumir, certeza que vai me dar um perdido, certeza que assim que transar comigo vai, desaparecer no mundo. Não é assim que a gente fica pensando? E aí a pessoa vai ficando, a pessoa vai demonstrando, você não vai acreditando, fala, não, não é possível. Porque tem um lado aqui dentro, nosso, que nem acredita que mereça. Tem um lado aqui dentro que acha que não existe. Tanto que eu vejo direto as pessoas falarem pra mim, Pamela, não existe. Não existe uma pessoa legal. Não existe uma pessoa bacana. Como não existe? Você não é? Olha aqui pra mim. Não, agora é sério. Presta atenção. Não minta. Aqui pra mim. Você tem os seus defeitinhos. Temos. Mas você não é uma pessoa legal. Não é? Você não é uma pessoa legal. Olha aqui pra mim, não desvia. Você não tem um bom coração. Você não gosta de uma conexão sincera? Você não gosta de... Eu sei que é difícil e às vezes você fica até segurando a onda porque já levou muito na cabeça, sabemos. Mas você não gosta de falar que você gosta quando você gosta? Não é gostoso quando você tá junto de alguém que você deseja, que você quer bem? É, não é? Quando você gosta, você não faz o melhor por essa pessoa? Tá vendo? Eu sabia. Você é uma pessoa super legal. E por que você acha que se você é essa pessoa legal e você existe, por que não pode existir outra também assim? Não igual a você. Lógico que não. Igual a você, só você. Formulazinha única. É, nós somos singulares. Seres únicos. Por que você não acredita que tem alguém legal também? Você é a única espécie? Único? Agora pensa comigo. Você não vai conseguir não concordar com o que eu vou falar. Nós estamos aqui em 4.000 pessoas. 4.000. Que tipo de pessoa assistiria uma live terapia da Pamela Magalhães, psicóloga, especialista em relacionamento? Que tipo de pessoa? Pessoas do quê? Com o coração disposto, mesmo que o coração esteja ferido. Quem concordar comigo, que tem um coração bom, põe um coraçãozinho aqui no comentário. Põe. Vamos encher de coração aqui pra gente se estimular e estimular as pessoas que tem gente boa no mundo, né? Posso te dar mais um desafio? Faz tempo que eu não dou esses desafios, mas eu acho que a gente merece. Topa comigo agora um movimentozinho assim inocente, mas que pode ser transformador. Eu gostaria que você fizesse um print aqui dessa tela agora. Printa primeiro, printa. Vou até dar um sorrisinho pra você, hein? Capricha. 1, 2 e... Printou? Deu? Outra chance, hein? 1, 2 e... Printou? Boa. Você vai colocar um coração e vai dizer assim: eu tenho um coração bom. Ou eu tenho bom coração. E aí você me marca no seu story. Você põe essa fotinho ali, que você tem um bom coração, e você me marca no seu stories que eu vou repostar no meu. Você vai ver repostar no meu. Eu não vou conseguir repostar todos, né, minha gente? Mas eu vou repostar vários no meu pra mostrar pra todo mundo que tem gente de bom coração aqui. Tá vendo? Aliás, deixa eu ver aqui. Vocês estão colocando o coraçãozinho aqui? Quem tem bom coração? Não é só pra mandar coraçãozinho aqui pra mim. É pra colocar aqui, ó, nos comentários. Isso. Colocar coraçãozinho. Porque quando você coloca o coração aqui, você concorda comigo que você tem um bom coração. E olha quanta gente que tem. Porque você não convém comigo? Não, você não concorda comigo? Quem que vai ficar aqui numa live terapia da Pamela Magalhães, psicóloga especialista em relacionamentos? Pessoas de coração. Ó, de coração sensível. Mesmo que ferido, mesmo que decepcionado, mesmo que machucado. Só fica na live terapia quem tem um coração sensível. Olha quantas pessoas que têm coração sensível aqui, né? Eu sei que eu sou puxar saco, mas é que eu acho que quem fica na minha live terapia é gente boa. Claro que é gente boa. Porque é uma pessoa que se interessa por sentimentos. E pessoas que se interessam por sentimentos são pessoas boas. Então, acredite que tem pessoas boas no mundo. Para de ficar tentando se convencer que não exista. Para de se contar que, ai, não tem, não existe, ai, não dá, ai, aqui que comem, onde vivem, onde andam. Para com esse papo. As pessoas
Tem, como eu falei, tem gente ruim, tem gente chata, tem gente isso, tem gente aquilo, mas tem muita gente legal. Tem muita gente boa que nem você. Tem muita gente de coração bom. Tem muitas pessoas que querem conhecer outras pessoas legais. Confia nisso, acredita nisso. Porque quando você vibra isso intensamente, verdadeiramente aqui dentro, o universo conspira. A energia atrai. Enquanto você ficar repetindo esses pensamentos negativos, ficar alimentando isso, ó, afasta. Tá? Pensa nisso que muita coisa vai melhorar e mudar na tua vida. E se essas pendências relacionais ainda estiverem com você, se ajuda. Se trata. Tenta ressignificar. Faz uma varredura dentro, uma faxina boa. Que aí você vai ter espaço dentro de si para poder receber, trocar. Que nem o livro da Pamela Magalhães, Se Amar, Amar e Ser Amado. Que é o que você merece. Tá bom? Ó, seguinte. Presta atenção. Dia 4 de maio, uma quinta-feira, da meio-dia a 1h30, tem aquele encontro, hora marcada com a Pamela Magalhães. Um grupo, você tem que adquirir sua vaga, né? Um grupo intimista, ali poucas pessoas, na sala do Zoom, podendo fazer perguntas pra mim e a gente trocar. Olha que delícia, a gente vai trocar. Então você vai fazer perguntas pra mim e eu vou responder pra você. O último encontro, o primeiro, né? Comecei agora. O primeiro encontro que a gente fez no mês passado foi maravilhoso. Eu consegui responder 14 perguntas ali no grupo. O pessoal amou, foi super intenso, foi super gostoso. É pra gente falar de sentimento. Sabe aquilo que você tá sentindo? Você vai dividir ele comigo nesse grupo terapêutico que a gente vai fazer ali, delícia. E vai ser muito bom, tá bom? Então, se você tem interesse, se você quer garantir sua vaga, corre, porque são poucas vagas e eu tô fazendo isso uma vez por mês. Então, você pode vir esse mês, vir, sei lá, daqui 5 meses, pode vir todos, pode vir uma vez ou outra, pode vir uma vez e nunca mais, não importa, porque cada encontro é um encontro único. Não é gravado, tá? É naquele momento que tá acontecendo só pra quem está ali, só pro grupo, porque as pessoas fazem perguntas, muitas vezes acabam se emocionando, se abrindo, e a ideia é só que aquele grupo seleto esteja ali. As pessoas vão perguntar pra mim e eu vou responder pras pessoas e eu vou responder o máximo de pergunta dentro daquele tempo, tá? Então vai ser uma quinta-feira, dia 4 de maio, da meio-dia a 1h30, horário de Brasília, porque eu tô em São Paulo, é online na sala do Zoom. Se você quiser garantir a sua vaga, link tá na minha bio, ou então eu ponho nos stories daqui a pouquinho, tá bom? Aliás, já tá nos stories, você consegue ver nos stories lá, tá? Não deixe de viver esse momento. Hora marcada com a Pamela Magalhães. Você já quis marcar uma hora comigo? Eu tô sem hora, né? Tô sem horário faz muito tempo, mas consegui fazer esse evento mensalmente para pegar esses grupos e a gente poder, para você ter essa oportunidade de fazer uma pergunta para mim, conversar ali comigo. É muito especial, é muito intenso, é muito profundo e o pessoal gostou muito desse primeiro encontro e esse você tem que estar junto, tá bom? Não perca essa oportunidade, o link tá na minha bio ou então nos meus stories. E se você quiser fazer uma sessão agora, nesse exato minuto, ou se você quiser agendar um atendimento, o PCAP, que é o meu aplicativo de atendimento psicológico, que conecta psicólogos do mundo inteiro a você que quer ser atendido, é só você baixar o PCAP. Tá no meu link da bio também, tá? Pode baixar aí na sua App Store, PSIAPP. Baixa o PCAP, cadastro é gratuito. Você faz o seu cadastro e você pode fazer uma sessão agora mesmo, qualquer horário, tem os psicólogos disponíveis para poder te atender, ou então você pode agendar o seu atendimento, tá bom? Não perca essa oportunidade para você cuidar de si. Todos os profissionais ali são verificados um a um por nós, só tem pessoas ali, profissionais formados em psicologia com CRP ativo, tá bom? Para garantir que sejam capacitados para poder atender você. Tem todos os perfis que você possa imaginar, você pode ali selecionar de acordo com o que você deseja. E o melhor, você tá angustiado agora, quer um atendimento nesse exato minuto? Baixa o PSIAP, PSIAPP, o link está na minha bio e faça a sua sessão. Depois corre para me contar, me dar o feedback, eu quero saber como foi, tá bom? E qualquer dúvida, no link da bio também tem o contato da minha equipe, se tiver algum problema, alguma questão, pra gente te ajudar e não te deixar na mão, tá bom? Beijo, meus amores, até segunda-feira que vem. Muito obrigada.